Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Estamos dando início à nossa preparação para o nosso habitual passe. Preparação que, em princípio, já começa, já se inicia desde o primeiro momento em que abrimos nossos olhos, iniciamos nossa jornada. Certa vez, numa época bem distante, num reino, o rei fez um concurso onde ele reuniu todos os artistas que pintavam quadros, paisagens, e ele pediu a todos esses artistas que pintassem um quadro que retratasse a paz. Muitos fizeram esses quadros, essas pinturas, tentando retratar a paz. Porém, apenas 2 foram escolhidos para a grande final, para ver quem iria ser o grande vencedor da pintura. A primeira pintura retratava uma paisagem com um lindo e enorme lago que refletia a luz do sol. Em volta, belas montanhas cheias de flores. O céu limpo e claro. Refletia uma verdadeira paz aquela pintura. Essa era a primeira pintura que estava concorrendo ao título daquela que iria representar melhor a paz. A segunda pintura retratava um rio revolto, as montanhas em volta com a vegetação estragada, o céu em tempestade, ventos fortes. E num enorme rochedo, numa fenda que existia, nesse rochedo lá, tinha um arbusto. E nesse arbusto, um ninho, um pequeno ninho. E lá estava um passarinho. No meio de toda essa tempestade, de toda essa euforia da natureza, esse passarinho estava plenamente calmo. Ao decidir pelas 2 pinturas, o rei e todos aqueles que votavam escolheram o segundo quadro. A natureza revolta e o passarinho calmo no seu ninho. Essa é a verdadeira expressão da paz. Por mais que estejamos tendo problemas, situações ruins, coisas negativas acontecendo, tudo de mal, tudo de ruim acontecendo, o nosso coração se mantém e continua em paz. Esse é o verdadeiro significado da paz. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 39, diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater na face direita, dele também a outra. Não resistais ao mal. Metafisicamente, é um ensinamento magnífico. Não resistais ao mal. Significa que não devemos antagonizar nem debater qualquer situação ruim. Se debatermos ou antagonizarmos uma situação ruim, daremos poder a ela. Quando damos poder a ela, ficamos refém. Não resistai ao mal significa não resistir aos pensamentos, deixá-los fluir. Isso não quer dizer enfrentar nem se entregar.
simplesmente, como diziam os filósofos, se fazer de indiferente. Esse ensinamento de Jesus é muito mais no contexto da consciência, do pensamento, das crenças, do que propriamente num ato de agressão física. No mundo da consciência, no mundo dos pensamentos. Quanto mais resistimos, quanto mais debatemos, mais o problema aumenta, mais a negatividade aumenta. Não resistais ao mal. É um dos grandes ensinamentos de Jesus para que possamos nos manter e continuarmos em paz. Numa das passagens do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Nesse contexto de manso, de mansidão, é claro que Jesus não quer dizer que é aquele pacato, aquele coitado. Isso também está no intuito do plano mental. A mansidão dos pensamentos, a mansidão do seu controle. Esse é o verdadeiro intuito desta passagem. Conseguir se manter calmo e sereno. Herdarão a terra. A terra nada mais é do que o nosso aprendizado da nossa condição na matéria. A condição individual e o aprendizado de cada um na matéria. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que se controlam vão ter maior conhecimento sobre si mesmos. É muito diferente daquela outra passagem bíblica que diz: os mornos serão cuspidos. Manso não é morno. É muito diferente essa interpretação e esses significados bíblicos. Uma outra passagem do Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, é claro que Jesus não quer ver ninguém triste. A sabedoria divina, Deus, é pura alegria, é vibração de amor, vibração de alegria. Porém, todos nós, seres humanos, já ouvimos aquela frase: se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. É muito simples. Pegamos um exemplo nosso de uma casa espírita. A grande maioria dos que lá vão, tirando aqueles que nascem em famílias espíritas, um grande percentual foi lá porque estava sentindo algum desconforto íntimo. É raro aqueles que foram lá com uma disposição de alegria, de aprender algo novo, de ver como aquilo funciona. A grande maioria foi lá quando a situação já estava de choro. E é uma forma de receberem consolo, para poderem aprender a partir dessa dificuldade. Não só numa casa espírita, mas qualquer outra instituição, qualquer outra religião ou qualquer outro meio que a pessoa encontre para se sentir melhor mediante uma dificuldade. São passagens que nos fazem refletir, que nos fazem pensar em relação a mantermos o coração calmo, uma vida de paz, uma vida de serenidade. Muito se diz, muito se fala em felicidade. O segredo da felicidade, felicidade daqui, felicidade dali, ser feliz. Mas será que existe a felicidade sem existir a paz? Creio que seja um pouco difícil ser feliz sem ter paz. Foi perguntado certa vez a Gandhi: qual é o caminho para a paz? Gandhi respondeu: caminho para a paz? A paz é o caminho. A paz é o caminho. Relatado num dos livros
psicografado por Chico Xavier. O nome do livro, Jesus no Lar, pelo espírito Néio Lúcio. Nesse livro é relatado um encontro que Jesus teve numa pequena cidade. E lá, conversando com as pessoas, Jesus conta a história de um devoto, um grande devoto de Deus, e por essa sua enorme devoção, ele era elogiado pelo povo, ele era bastante glorificado de certa forma, o povo o admirava. Jesus contou que certa vez a sabedoria divina resolveu testá-lo. Testou enviando 4 rudes descobridores de homens. 4 rudes descobridores de homens. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. A sabedoria divina enviou esses descobridores de homem para testar esse devoto. O primeiro a ser enviado foi a necessidade. A necessidade chegou até esse devoto, faltou-lhe dinheiro, faltou-lhe saúde, perdeu entes queridos e ele se manteve firme. Ele venceu a necessidade. O devoto se saiu muito bem. A necessidade foi-se embora e a sabedoria divina lhe enviou o dinheiro. De uma hora para outra, começou a prosperar e ficou muito rico, riquíssimo. Porém, ele sabia que o dinheiro era uma passagem dessa vida efêmera. Aplicou nas obras assistenciais e da caridade. Ajudou as pessoas em todos os aspectos. Evidentemente, o devoto passou por mais essa prova. O dinheiro se foi, ele já tinha vencido. Aí mais uma rude prova. O poder. Recebeu o poder. Mandava em toda a cidade. Ciente de que aquilo era uma graça de Deus, empregou o seu poder para a educação das pessoas, para a saúde, para a segurança. Se fez bom com todos e ficou muito mais admirado do que já era. Foi-se os 3 rudes, ainda tinha um quarto para testá-lo. E aí a sabedoria divina enviou a cólera. A cólera usou de um servo fraco e ignorante para provocar esse devoto. Esse servo, quando se aproximou do devoto, provocou de certa forma, agredindo-o verbalmente, ele e sua família, algumas particularidades, e o devoto não resistiu a essa prova. Ele explodiu. O sangue subiu à sua cabeça, ele começou a ficar agressivo, a xingar, a chutar, a bater. O devoto foi vencido pela cólera. E Jesus termina essa história dizendo a todos aqueles que o estavam ouvindo: conclui que o ser humano não é o que aparenta ser. O ser humano não é o que aparenta ser. Na hora do teste, é reprovado em sua resistência moral. Na hora do teste, é reprovado em sua resistência moral. Precisamos enaltecer nossas virtudes. Para isso, precisamos controlar os vícios, principalmente os vícios que nos levam a desvios, seja moral, seja ético, seja uma cólera, um nervoso, uma má resposta, uma má educação. E o melhor meio para se conectar com esse crescimento, com essas virtudes, é através do silêncio.
o poder do silêncio para alcançarmos a paz. Dizem que a verdadeira inteligência está no silêncio interno de cada um, no silêncio daquele passarinho, da pintura que observava a tempestade, o silêncio de cada um. E uma das maneiras de começarmos a praticar esse silêncio e a desenvolver essa paz interior é através da meditação, através da oração. Foi perguntado uma vez a um excelente pianista o que era mais importante quando ele tocava o piano. O pianista respondeu que o mais importante era o espaço entre uma nota e outra, ou seja, o silêncio, a pausa. Bem como quando estamos lendo um livro, a parte mais importante da leitura não é a leitura em si, é o momento em que paramos um pouco e começamos a refletir sobre aquilo que lemos. A pausa. E a meditação nos leva a nos conectarmos com esse silêncio, nos conectarmos com essa paz, nos conectarmos com essa pausa. Tenhamos o hábito de meditar um pouco todos os dias, seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Deixar a mente limpa, sem pensamento nenhum. Ah, mas é impossível, eu não consigo ficar nem um minuto sem pensar em nada. Existe uma técnica excelente para se começar a meditar sem ter que ficar com a mente vazia. Essa técnica nos leva a aumentar nossa paz, aprimorarmos a nossa paz e a dominarmos o nosso ego. Dominar o ego que fica nervoso, o ego que explode, o ego que quer. E qual é essa técnica? No momento da meditação, quando ainda não conseguimos esvaziar a mente, é orar a oração de Francisco de Assis. A oração mais poderosa para dominar o ego e trabalhar a paz. Repita por 15, 20 ou 30 minutos a oração de Francisco de Assis. Porém, não é só repetir, tem que sentir essa oração. Sentir a oração de São Francisco. Você vai começar a ter um domínio muito maior de si mesmo e mais paz. Porque a oração diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Tem que sentir a oração. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Sinta essa oração. Como diriam os místicos, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Envolvidos nesse silêncio, recebemos
o manto da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Vibremos muita saúde a todos que estão enfermos, a todos que estão no hospital. Vibremos muita saúde ao Júnior, o filho da dona Zuleika, a Graziela Santin, Flávio Santin, Silvano Uchoa, todos que precisam dessa vibração de saúde, sem exceção. Mentalizem seu mentor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Fiquem com Deus. Muita paz. It's not